O que me faz vir à tribuna, senhor presidente, é que semana passada houve uma discussão aqui na Assembleia, quando estava se falando na votação do marco temporal na Câmara Federal. E eu pedi uma parte à deputada Gleice e não foi concedido através do regimento. E eu queria fazer apenas um comentário bem sucinto e bem curto da fala dela. Quando ela falou aqui na tribuna que era contra a votação do marco temporal, porque no artigo 231 da Constituição Federal diz o seguinte: toda terra que o índio esteja presente em 88 terá 5 anos para ser demarcada. E ela usou esse termo, como professora que é, não usando preteritamente, porque na Constituição está a terra que os índios ocupam. Jamais na Constituição Federal está escrito a terra que os índios ocuparam. Porque se colocar aqui ocuparam, nós temos que sair daqui. Talvez eu fique, né? Porque sou descendente de índio, porque o Brasil é dos índios. Então, ela foi contra e tal, mas graças a Deus, a Câmara Federal confirmou o artigo 231 de que toda a terra que o índio estava presente até 1988 será demarcada. Agora, aprovou a PEC e ela foi para o Senado. Mas amanhã ela está agendada para ser votada no STF. Na minha visão, se os poderes são harmônicos, eu acho que o STF, no mínimo, teria que tirar esse projeto de pauta até que o Senado revalida a votação da Câmara Federal. E não é emenda, não é medida provisória, é projeto de lei. Mas o projeto de lei, ele não está alterando nada na vida dos índios. Ele está apenas trazendo segurança jurídica para o setor produtivo. Mais nada. E essa segurança jurídica não precisava da APL, precisava do Superior Tribunal Federal entender o que está escrito no artigo 231. Porque o que a APL diz é exatamente o que está escrito no artigo 231, está confirmando que a terra que o índio estava presente em 88 teria que ter um período de demarcação. Depois, no governo do Fernando Henrique Cardoso, através do Zé Eduardo, que era dono do banco HSBC, que perdeu o banco, fez um decreto, o famoso decreto 1771, que aí criou-se um embaraço, criou-se um estudo antropológico, que é uma tal de ABA, Associação Brasileira de Antropologia, que é ligado à FUNAI. Então, toda vez que a FUNAI fazia um decreto de estudo antropológico, os antropólogos, que é da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, ligada à FUNAI, chegavam e determinavam que a terra era de índio. Uma terra legítima, titulada pelo Estado, não foi doada, foi vendida, e o Estado recebeu o dinheiro, na época, pelo valor do hectare. Então, assim como o Estado titulou as etnias, que até 1965, quando o governo militar extinguiu o SPI e criou-se a FUNAI, ele incorporou os bens que eram das etnias no patrimônio da União e colocou o índio como uso frutuário do governo central, que é o governo federal. Então, mesmo que a PEC for aprovada, nada impede de presidente nenhum aumentar a terra indígena. Nada impede. Tem tantas alternativas, ele pode declarar qualquer terra de utilidade pública, desapropriar, pagar, colocar no patrimônio dele e pôr o índio para usar.
porque o índio não é proprietário, ele não tem terra, ele é usufrutuário de uma terra da União. Então, toda vez que há uma invasão, o índio está servindo de massa de manobra para invadir uma terra, para que ela transforme em pública da União. E o índio vai usar. Então, eu acredito que a minha colega, respeito, certo? Porque nós não podemos ter um peso e duas medidas. Nós temos que defender o índio, mas nós temos que defender quem trabalha e quem produz. Porque através da produção é que tem o imposto para ajudar a sustentar os índios. Na saúde, na educação, na moradia, na alimentação, porque quando se discute em terra para o índio, por que os Cajués com 360 mil hectares são pobres? Aí em Bonito. Então não é a terra. Por que os Yanomami, que foi criada uma nação dentro de outra nação no governo Fernando Collor de Mello, certo? Porque os Yanomami é metade no Brasil e metade na Venezuela. Então criou-se o maior território indígena do mundo, que é os Yanomami. Então, se eles têm uma quantidade de território tão grande, e há tanta invasão de garimpeiro, porque é uma terra rica para explorar clandestinamente, e crimes e mais crimes dentro da terra Yanomami, então se fosse terra, o Yanomami não estava passando fome nem morrendo por desnutrição.